Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito no litoral do Paraná e Paranaguá. Estou aqui gravando essa videoaula para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação. Se cair na tua prova, quais são as penalidades de trânsito? Segundo o artigo 256 do CDB, Código de Trânsito Brasileiro, estão descritas aqui no telão: advertência por escrito, multas, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Falando da advertência por escrito, a primeira penalidade que está aqui no telão. Quando um condutor na CNH ele for autuado numa infração leve ou média, será aplicado a ele automaticamente a advertência por escrito. Quando a advertência por escrito é gerada, não é cobrado multa, o valor monetário, dinheiro, pecuniário, e também não perde pontos na carteira. Repetindo, se cair na tua prova em quais infrações de trânsito, o condutor receberá a penalidade de advertência por escrito, em uma infração leve ou em uma média. Se o condutor for flagrado cometendo uma infração grave ou uma infração gravíssima, ele vai perder os pontos e o valor da multa será cobrado. Repetindo, a advertência por escrito será gerado automaticamente quando o condutor é autuado numa infração leve de 3 pontos, que o valor da multa é R$ 88, ou em uma média de 4 pontos, e o valor da multa R$ 130. Outra penalidade aplicada é a multa. Lembrando, pessoal, que penalidade é aplicada pela autoridade de trânsito. Quem é a autoridade de trânsito? É o diretor do Detran, é a Polícia Federal. Eles são a autoridade de trânsito. Agora, o policial militar, o policial civil, o guarda municipal, eles não são autoridades de trânsito. O agente, quando ele está na via fazendo blitz, ele é um agente de trânsito. A autoridade de trânsito aplica penalidade. A advertência, quem aplica a advertência é o agente de trânsito, é o policial. Então, a penalidade aplicada pela autoridade de trânsito, multa, nós temos 4 categorias de infrações de trânsito no Código de Trânsito. Quais são as infrações de trânsito? Leve, média, grave ou gravíssima. A infração leve, o condutor perde 3 pontos, o valor da multa é R$ 88. O condutor que comete uma infração média, ele perde 4 pontos na carteira, o valor da multa é R$ 130. O condutor que comete uma infração grave, perde 5 pontos na CNH, o valor da multa é R$ 195. E temos a infração gravíssima simples, que o valor da multa é R$ 293. Lembrando que das 4 categorias de infrações de trânsito, a infração gravíssima é a única categoria de infração que tem o valor da multa aumentado, multiplicado. Lembrando que ela pode ser multiplicada por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 ou por 60. Um exemplo de infração gravíssima vezes 2. O condutor encontrado dirigindo um veículo de categoria de habilitação diferente. Por exemplo, você tem categoria para carro, B, está conduzindo uma moto. É uma infração gravíssima vezes 2. Temos também o exemplo da infração gravíssima vezes 3. Exemplo de infração gravíssima vezes 3 é quando o condutor dirige sem habilitação. Ele não tem habilitação? Não tem habilitação. Ele não vai perder pontos na carteira.
mas tem o valor da multa multiplicada por 3. É R$ 293 vezes 3. E 7 pontos na carteira. Então, a infração gravíssima multiplicada por 3. Dirigir de categoria diferente. E qual é o valor da infração gravíssima vezes 3? Vou pegar aqui para os senhores. R$ 880,41. Um exemplo de infração gravíssima vezes 5. Aquele condutor que ultrapassa nas faixas dupla contínua amarela ou simples contínua amarela. O condutor que ultrapassa no acostamento, né, se ele for autuado, flagrado ultrapassando no acostamento, será autuado numa infração gravíssima com perca de 7 pontos na CNH e o valor da infração gravíssima vezes 5. R$ 293 vezes 5. Multiplicado o valor final, R$ 1.467,35. Também temos a infração gravíssima multiplicada por 10. Exemplo de uma infração gravíssima vezes 10. É o condutor que bebe e dirige. Segundo o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob influência de álcool ou drogas é uma infração gravíssima vezes 10. O valor da multa, R$ 2.934,70. Lembrando que quando no bafômetro acusa 0,33, não é considerado crime. A pessoa não vai presa, mas tem o valor da multa de quase R$ 3.000, a carteira suspensa por 12 meses e 7 pontos na carteira. Agora, se no bafômetro acusa 0,34, ele vai preso. Lembrando que o aparelho etilômetro homologado pelo Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, acusa no máximo 2 decigramas. E também tem o exame de sangue, que é o exame clínico. Quando é feito o exame clínico, o teste clínico, se no teste acusar 6 decigramas, o número igual a 6 decigramas ou mais, é considerado crime de trânsito. É a quantidade de álcool por litro de sangue. Agora, se no teste clínico acusar menos de 6 decigramas, a pessoa não vai presa. A pessoa que bebe e dirige, é feito o teste e acusou menos de 6 decigramas por litro de sangue, álcool por litro de sangue, ele não vai preso, mas tem a carteira suspensa por 1 ano, 7 pontos na carteira e o valor da multa R$ 2.934,70. Também temos a infração gravíssima vezes 20 e a infração gravíssima vezes 60. Se cair na tua prova, qual é a única categoria de infração de trânsito que tem o valor da multa aumentado, multiplicado? É a gravíssima. A vezes 20 e vezes 60 entrou em vigor em 2017, quando teve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Todo condutor que bloqueia as rodovias, estradas e ruas do país comete uma infração gravíssima vezes 20. O valor da multa gravíssima vezes 20, R$ 5.869,40. A pessoa que convoca outros condutores para bloquear ruas e avenidas, rodovias, estradas, comete uma infração gravíssima vezes 60. O valor da gravíssima vezes 60, R$ 17.608,20. Para você que está vendo esse vídeo agora, lembrando que as infrações gravíssimas multiplicadas por 20 e por 60 entrou em vigor na greve dos caminhoneiros. Quer dizer, então, que todo empresário, dono de transportadora, que convocar os seus colaboradores para bloquear ruas, avenidas, rodovias e estradas federais e estaduais, estará cometendo uma infração gravíssima vezes 60. O valor da multa é R$ 17.000. E para as pessoas, os colaboradores, que bloquearem as ruas com os caminhões, é vezes 20, R$ 5.000. Então, a penalidade de multa é aplicada pela autoridade de trânsito.
A suspensão do direito de dirigir, também outra penalidade. Quando acontecerá a suspensão do direito de dirigir? Sempre que o condutor tiver suspensão da CNH, tiver o direito de dirigir suspenso. Então, para suspender a CNH definitiva, pode ser por pontos ou, dependendo do artigo, suspende automaticamente. Exemplo. Hoje, condutores habilitados no Brasil que cometerem 2 infrações gravíssimas terá o direito de dirigir suspenso quando somar 20 pontos durante um ano. Lembrando que essa suspensão é de 6 meses. Condutores habilitados no Brasil que cometerem uma infração gravíssima, tiverem uma gravíssima, mas têm o hábito de cometer infração média, leve e grave, terá o direito de dirigir suspenso quando somar 30 pontos. Condutores habilitados no Brasil que não tiverem nenhuma infração gravíssima, mas somarem 40 pontos com infrações leve, média e grave, terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses com 40 pontos. Lembrando que os motoristas profissionais da categoria C, D e E ficam isentos da regra das infrações gravíssimas. Condutores profissionais de trânsito das categorias C, D e E só terão o direito de dirigir suspenso quando somarem 40 pontos durante um ano. Lembrando que para os motoristas profissionais, quando atingirem 30 pontos, chega através do aplicativo, na página do Detran, para que, ou por remessa postal, uma carta por remessa postal, para que eles procurem uma autoescola da escolha deles e dê entrada na reciclagem preventiva. Fazendo isso, ele não tem a carteira suspensa. Ele somou 30 pontos, ele pode continuar dirigindo, faz a reciclagem, que é um curso de 30 horas aulas, dos módulos de legislação, direção defensiva, primeiros socorros e relacionamento interpessoal. Concluído o curso, ele zera a pontuação na carteira. Os 30 pontos zeram, ele volta a ter 40 pontos. E não perde o direito de dirigir, ele pode continuar dirigindo. Agora, se os profissionais da categoria C, D e E não fizerem o curso preventivo de reciclagem quando atingirem 30 pontos, eles terão o direito de dirigir suspenso quando atingir 40 pontos. Lembrando que o toxicológico para habilitados da categoria C, D e E terá que ser realizado a cada 2 anos e 6 meses. Dirigir com toxicológico vencido há mais de 30 dias, o condutor estará cometendo uma infração gravíssima, perderá 7 pontos na carteira de habilitação e o valor da multa é multiplicado por 3 e a suspensão por 90 dias. Então, suspensão do direito de dirigir pode ser por pontos ou dependendo do artigo, suspende automaticamente. No artigo 165, dirigir sob a influência de álcool ou drogas é suspensão automática de 1 ano. Participar de racha, no artigo 174, manobras perigosas, é uma infração gravíssima e a suspensão é automática. Outro exemplo que pode suspender a carteira de habilitação direto. O condutor que dirige numa velocidade superior a 50% a velocidade da via cometerá também uma infração gravíssima e a suspensão direta. Suspensão do direito de dirigir. O condutor que tem a carteira suspensa fica proibido de dirigir. Apreensão do veículo. Se dirigir com o veículo sem placa há mais de 15 dias, carro zero, terá a apreensão do veículo. Dirigir com o carro roubado, claro, apreensão do veículo. Se você for flagrado transportando o passageiro no compartimento de carga, apreensão do veículo. Todo piloto de moto que é flagrado em trânsito empinando a moto, apreensão do veículo. O condutor que for flagrado praticando derracha, manobras perigosas, terá a apreensão do veículo. Ele será removido para o pátio. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
Pessoal, não existe a possibilidade da CNH definitiva ser cassada direto. Primeiro, ela é suspensa por um período. Vamos utilizar o exemplo do condutor que bebe e dirige. Artigo 165, dirigir sob a influência de álcool ou drogas. A suspensão é automática de 1 ano. Se esse condutor teve a carteira suspensa, ele não pode dirigir, certo? Isso. Então ele não pode dirigir por quanto tempo? 1 ano. Ele tem que trabalhar de táxi, ele tem que trabalhar de Uber, ele tem que trabalhar a pé. Ele não pode dirigir. O condutor que teve a carteira suspensa, ele tem que ficar o período suspenso, sem dirigir, e no final da suspensão ele tem que fazer um curso de reciclagem. Mas ele foi flagrado dirigindo. Ele estava bêbado, a autoridade de trânsito impôs a penalidade de suspensão e ele continuou dirigindo. Ele foi flagrado indo para o trabalho de carro. A carteira dele será cassada. Pergunta para a prova da legislação. Quando é gerado a cassação da CNH? Sempre que o condutor for flagrado dirigindo com a carteira suspensa. Outra questão possível de cair na sua prova. Por quanto tempo se dá a cassação da CNH? Resposta: 2 anos, por 24 meses. Repetindo, o condutor que for flagrado dirigindo com a carteira suspensa estará cometendo uma infração gravíssima, estará cometendo um crime de trânsito, ele pode ser preso. E a cassação é por 2 anos. O condutor que for flagrado dirigindo com a carteira cassada terá a sua carteira, dirigindo com a carteira suspensa, terá a sua carteira cassada por 2 anos, por 24 meses. No final de 2 anos, para que ele tenha a carteira devolvida, ele vai ter que ir numa autoescola, fazer o curso, ele vai ter que ir na autoescola, fazer exame de vista, psicotécnico. Não é obrigatório fazer reciclagem, mas ele precisa fazer uma prova no Ciretran ou Detran do seu estado, de 30 perguntas, podendo errar 9. Tem que acertar 21 questões, equivale a 70%. Quais são as matérias que caem na prova de quem teve a carteira cassada? Legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e relacionamento interpessoal. Passou na prova da legislação, acertou pelo menos 70%, ele vai ter que alugar o veículo da categoria que foi cassada, do CFC, e fazer o exame prático. Exemplo, a pessoa tem categoria A para moto e a categoria E para veículo com mais de 6.000 quilos, para caminhões. E teve a carteira cassada, ele vai ter que alugar a moto da autoescola, ele vai ter que alugar o caminhão da autoescola e fazer o exame prático. Ele não precisa fazer as aulas práticas, mas precisa realizar o exame prático para daí ter a carteira devolvida. A cassação da permissão para dirigir, sempre que o condutor permissionário, que no período de 1 ano, no período de 12 meses da permissão, cometer infrações grave, gravíssima ou 2 médias. Lembrando que quando a permissão é cassada, a pessoa prejudicada pode dar entrada no mesmo dia, não tem tempo nenhum. Ele perdeu a carteira provisória de manhã. Se ele tiver dinheiro, ele pode dar entrada à tarde, com outro processo de habilitação. Lembrando que a permissão para dirigir não tem como ser suspensa, só cassada, se cometer infração grave, gravíssima ou 2 médias nos últimos 12 meses. Se cair na tua prova, verdadeiro ou falso, qualquer infração de trânsito caça a PPD. Essa é uma afirmativa falsa. Se o condutor cometer uma média de 4 pontos, não caça a PPD. Se o condutor cometer infração leve de 3 pontos, também não caça a PPD. Agora, se ele cometer uma média, uma grave ou uma gravíssima, sim, terá cassação da provisória. E frequência obrigatória em curso de reciclagem, sempre que o condutor tiver a carteira suspensa. Reciclagem é um curso de 30 horas aulas
aplicada em uma autoescola ou no Detran ou Ciretran, para condutores que tiveram a sua carteira suspensa. Espero que os senhores, senhoras e senhoritas que estão vendo esse vídeo agora tenham gostado dessas informações. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Scremin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. São mais de 130 vídeos para ajudar você a alcançar a segunda etapa do processo de habilitação, para pessoas que são habilitadas também. Dá um giro aqui com a câmera, o pessoal aqui em sala de aula, dá um joinha aí, pessoal. Só um joinha positivo. Eita, pessoal, estamos finalizando a aula aqui pela manhã, né? E fazendo um vídeo para os senhores para levar a informação objetiva, atualizada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal! Até breve!